O Brasil é um país moralista? Podemos afirmar isso concretizadamente? Bom, é isso que nós vamos falar aqui. Como sempre, eu trouxe aqui o meu caderninho com as minhas anotações, vamos dizer, uma coletânea aí de pontos para abordar referente a esses aspectos que a nossa nação transmite nesse sentido de ser uma nação moralista. Então, eu sempre levanto alguns pontos aqui, com minha opinião também, e alguns fatos verídicos, né? Demonstrando sobre o tema daquilo que nós estamos falando, né? Se realmente podemos afirmar que se o Brasil é um país moralista. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês a diferença entre moralismo e moral, para não fazer balaio de gato. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que é moral e moralismo, para você entender o que está acontecendo aqui, para você pegar o cerne da questão mediante aquilo que está acontecendo aqui na nossa sociedade, mediante aquilo que nós estamos falando aqui no vídeo, o assunto, né? Bom, moralismo é um tipo de cobrança exagerada, muitas das vezes deturpada da conduta moral. Aqui já demonstrou o inverso, né? Na suma das vezes, sem prática coerente do fato. Ou seja, aquilo que é falado não é aplicado na prática pela pessoa que fala. Ou seja, a famigerada construção da conduta hipócrita. Tem outro ponto aí. É quando a pessoa ou um grupo valoriza de forma exagerada, extrema, certas regras de conduta moral. Muitas vezes cobrando isso dos outros, mas sem necessariamente viver de acordo com o que prega. Isso verdadeiramente é um desvio de conduta moral. Isso daí é uma falta de coerência. Isso é moralismo. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai ver que acontece na nossa sociedade. E não é difícil de notar. Está perto da gente. Bom, diferente da moral verdadeira intelectual, que é um conjunto de princípios para viver bem, o moralismo é apenas aparência, julgamento e cobrança. Ou seja, é extremamente uma conduta hipócrita. Isso é o moralismo e é isso que a pessoa moralista faz. É uma conduta hipócrita. Agora eu vou explicar rapidamente para vocês o que é moral, que é totalmente oposto do moralismo. O que é distorcida pelo moralismo. Moral é princípios e valores que guiam a convivência. Importante para o indivíduo, para o desenvolvimento do indivíduo, que vai acarretar em diversas outras áreas da vida. Como no campo social. Aí abrange a parte intelectual como um todo, do indivíduo e da sociedade. Então é uma coisa que não só implica no indivíduo, a moral, mas como também se implica na sociedade. Você está entendendo? O moralismo é do mesmo jeito, só que para o lado ruim, porque é um tipo de conduta hipócrita, vamos se dizer assim. E isso é visto no nosso país. Não é muito difícil de ver. Bom, só para lembrar vocês, comentem aqui no vídeo, deixem a opinião de vocês, que é de extrema importância. E é até bom para nós observar a opinião de vocês aqui nos comentários, e vocês podem estar trazendo mais temas aqui para a gente fazer mais vídeo. Bom, continuando, né? Agora eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos social históricos, sem citar grupos específicos para não gerar debates aqui, até Deus me livre e guarde por processo, né? Vamos lá. Agora eu vou falar da conduta moralista dentro da política, ou seja, dos agentes políticos. Bom, vamos lá. Isso daqui se abrange em qualquer tipo de instituição política, jurídica, legislativa, federativa, entre outras. Vamos lá. Muitos discursos cheios de superfluidade, de defesa moral e dos bons costumes, lutar em pró do interesse social, democrático, como seja, mas convivendo com corrupção e desvios de conduta, sem contar os desvios de verba, né? Isso daí é outro tipo de desvio de conduta moral. Isso falando da parte política, né? Do sistema político como um todo. E isso coloca todos os agentes políticos, né? Porque uma coisa é o órgão jurídico que
é apenas a representação das pessoas, dos agentes políticos. Agora vamos explicar, né, essa conduta do moralismo dentro da parte religiosa. Dentro da parte religiosa. Líderes ou fiéis que pregam a totalidade de uma conduta exemplar em todos os sentidos, mas caem em contradições como intolerância e escândalos morais. Isso daí dentro do viés religioso. Né? Já falamos da política, agora dentro do viés religioso. E agora vamos trazer outro ponto, que nós enxergamos o moralismo, essa conduta moralista, dentro da sociedade, da vida cotidiana da sociedade. Pessoas que julgam vizinhos, colegas ou até mesmo figuras públicas e autoridades constituídas, mas relativizam os próprios erros. Tipo, todo mundo faz. É algo normal. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Isso não é difícil de se escutar. Com certeza você já se deparou com isso, né? Famoso jeitinho, né? Para cobertar o erro. Isso daí é uma conduta moralista. E também é muito observada no nosso país. Agora eu vou trazer alguns pontos que sim, podemos considerar o Brasil um país moralista. Esses pontos que eu trouxe aqui, né, a se notar, é da conduta da massa aí. Vamos falar agora dos discursos fortes sobre moral. Sempre se fala de medidas contra a corrupção, de governos, violências, imoralidade, decadência dos costumes, em vários aspectos. Porém, vem aí a prática incoerente. Que no cotidiano, o mesmo povo que condena a corrupção, muitas vezes aceita o jeitinho, furar a fila, colar em provas, não cumprir leis, ou agir de forma desonestas em pequenas ações do cotidiano, do dia a dia. Bom, agora vamos falar dessa conduta na parte da religiosidade aparente, externa, aquele pau oco que não tem conteúdo por dentro, é totalmente externo, aquela religiosidade. Por quê? A grande influência cristã na cultura, aqui no nosso país falando, mas muitas vezes isso fica apenas na aparência, no superficial, ou em discursos moralizantes, cheio de superfluidades, sem uma transformação genuína, eficaz de caráter. Algo totalmente aparente. Ou seja, até a religiosidade é totalmente externo. Algo que, se podemos dizer assim, da boca para fora. E foi uma das coisas que mais nosso Senhor Jesus Cristo reprovou nos fariseus. Aquela religiosidade externa, aquela arrogância externa religiosa, sobreposta em cima dos outros, porém, totalmente fora daquilo que a pessoa prega, fala, totalmente fora dos valores moral que a pessoa defende. Uma conduta hipócrita por si só, uma conduta imoral. Bom, agora vamos fazer aquele diagnóstico conclutivo, de conclusão, né? Isso se reflete por conta de uma parte significativa da massa populacional que reproduz esse tipo de comportamento. Então, como que nós chegamos a essa conclusão detalhada de que o Brasil é um país moralista? Por conta de uma parte significativa da massa populacional, não toda a massa populacional, né? Não está generalizando, não está criando aqui um estereótipo, mas uma boa parte do comportamento da massa populacional que reproduz esse tipo de comportamento. Então é algo notável, observável em grande parte da sociedade, da massa populacional. Você está entendendo? Então quando nós falamos que é moralista, não generalizando, claro, ressalva suas exceções. Porém, nós temos que sim
falar que esse comportamento já impregnou, assim, se dizer, no brasileiro como um todo. Quando uma quantidade relevante da massa populacional reproduz esse comportamento, ele, por consequência, acaba se tornando uma marca cultural. Não apenas isoladamente, ou seja, não apenas no indivíduo, não é algo que fica ali no indivíduo, mas da sociedade no conjunto. É algo que contamina uma sociedade como um todo e vai contaminando aí. Se não tiver o retrocesso desse tipo de comportamento imoral, que é o comportamento moral, que é diferente do comportamento moralista, é o indivíduo ali se examinando, a coisa vai embora, vai se contaminando. E a massa vai crescendo, vai crescendo. Por isso que é observado esse comportamento em boa parte da massa. Bom, e infelizmente, isso dá a impressão geral de que o Brasil é um país moralista, mesmo que, evidentemente, nem todos agem dessa forma. Já ouviu dizer que são poucas pessoas más no mundo, mas o estrago que o mal faz é tão grande que dá a entender que ele predomina em tudo. É basicamente isso a impressão que nós temos no nosso país hoje. O grande comportamento nesse sentido de uma boa parte da massa populacional dá a entender que boa parte da população tem esse tipo de comportamento, trazendo para o tema do vídeo, moralista. Então, você conseguiu entender todos os pontos que nós levantamos aqui? Vocês conseguiram entender por que dá a impressão de o Brasil ser um país moralista, diferentemente de uma conduta moral, como foi explicado aqui? Bom, reflete aí, comenta aí se você gostou do vídeo. Se você ainda não me seguiu, já me segue para ficar por dentro. Comente aí que é muito importante. Compartilha também para que mais pessoas possam ser edificadas com esse conteúdo. E Deus abençoe.